Outra coisa também é esse movimento agora contra a cultura woke, né, que tá acontecendo. A gente teve uma. Tem gente até que não acredita que exista um movimento woke, mas teve várias Tem empresas. gente que não acredita que a Terra é redonda. Exatamente. Não existe esse negócio de woke, negócio de lacração e tal. E a gente vê um movimento de grandes empresas, big techs e tal, contra esse movimento. Não sei se a ascensão e a queda estão só relacionadas a dinheiro. Ah, vamos ganhar dinheiro desse pessoal, não tá dando dinheiro, o pessoal não tá indo no cinema comprando livro, vamos tirar. O que vocês acham que aconteceu? Ou que está acontecendo agora, essa marcha ré? Olha, primeiro eu não acho que a adesão das Big Techs ao governo Trump, ou essa pauta anti-woke do governo Trump, seja simplesmente porque eles estão aderindo ao governo Trump, porque em 16 eles não aderiram. Não. As Big Techs sempre tiveram uma posição mais próxima ao Partido Democrata, inclusive bastante woke. Total. Do ponto de vista do pessoal de trabalho, né? Quem trabalha, colaboradores, Quem como toma falam decisão, hoje. É muito próximo ao Partido Democrata e não só não ao Trump. Eu acho que a vitória do Trump hoje é uma vitória significativa. Essa foi muito mais significativa do que a de 16, né? E ao lado disso a gente tem um fenômeno muito interessante em vários países do mundo, que é o poder judiciário batendo de frente com pessoas da extrema-direita. Ou da direita. Não só aqui? Não só aqui. Na França, prenderam o antigo presidente Sarkozy, ou ele tá para ser preso, alguma coisa assim. A Le Pen acabou de ser transformada em inelegível. Até brincaram que Alexandre de Moraes passeou em Paris para conseguir fazer isso. Em Israel, você tem um embate bastante acirrado entre um Supremo Tribunal muito mais identificado com a elite de esquerda. Porque Israel é um país muito interessante que a esquerda sempre foi de elite. Ah, é? Que é uma coisa que acontece. Israel sempre foi assim. Quem é de esquerda em Israel sempre foi rico. Mesmo quando era de kibbutz, fazendas socialistas, os kibbutzim eram muito ricos. E quem era de direita era a população operária da cidade. Olha só. Sempre foi assim, né? E de certa forma continua sendo assim. E o Supremo Tribunal, e o Poder Judiciário em geral, normalmente ele tem se identificado mais com elementos à esquerda. Tem várias explicações para isso. E tentaram derrubar o Trump várias vezes e ele sobreviveu, né? O Trump ou o Netanyahu? O Trump, agora eu voltei pro Trump. Ah, tá. O Netanyahu, eles estão tentando derrubar, mas veio a guerra e tudo parou. O problema de derrubar. O problema do Netanyahu é o processo que ele está respondendo por corrupção. Sim. Né? E do Trump? E ele tentou mudar. Ele tentou mudar porque Israel não tem Constituição. Então o Supremo Tribunal de Israel, ele pode ser muito mais randômico do que qualquer outro lugar que tem Constituição. No caso dos Estados Unidos... Do Trump, o pessoal tentou derrubar ele... foram, sei lá, quantos processos. Sim. Quantos processos ele passou. Teve um tirinho também. Levou um tiro também, é verdade. Mas os processos, né? E então, eu acredito que o Trump hoje, ele é mais representativo de uma parcela importante da população americana do que foi em 2016. Até entre os latinos, entre os negros, né? Sim. Assim como a Marine Le Pen tem crescido como figura representativa. Então, quando você fala do movimento anti-woke, e o Trump, ele falou muito disso, tem um corte, inclusive, dele da campanha que circulou muito, quando ele falava que se eu for eleito, eu vou fazer como eles chamam, uma ordem executiva, que aqui é uma... Quando o presidente determina uma coisa, a gente tem um nome para isso aqui também, que eu esqueci. Uma ordem executiva proibindo financiamento para a transição de sexo em crianças, proibindo linguagem neutra, né? E isso que parece um assunto completamente colateral, que não devia ser... Ou não? Hã? É um decreto? Tipo do decreto? Acho que é por decreto que se fala no Brasil, por decreto. Isso que parece ser um assunto pouco importante, como se Freud nunca tivesse existido. O Freud já tinha avisado que sexo era um problema. Exato. E que a diferença sexual é insuportável, né? E o fato é que esse assunto é um assunto que pega muito, digamos assim, a América profunda. E o Brasil profundo também. Essa coisa
a escola está querendo fazer o meu filho ser gay, ou a escola está querendo fazer minha filha ser lésbica, tem professor ensinando coisa que eu não quero, né? E isso tá tudo misturado com todo tipo de preconceito, e eu acho que... Mas como ecoa isso daí no povo, né? Como ecoa. forte, né? A gente fez um episódio chamado Pobre de Direita, que é disso que a gente está Sim. falando, né? Vamos nomear. A gente está se perguntando por que as grandes empresas começaram pelas Big Techs, mas as outras empresas, então, estão andando para trás em relação à tal da diversidade, à cultura woke. Por quê? Identitarismo. Exatamente. Porque primeiro, as questões de identitarismo que eu abordei antes, né? Então, a radicalidade e a busca dessa essência de cada identidade como argumento um pouco complicado, e porque isso vai tocar nessa questão sexual e vai tocar nos costumes, que o Pondé também tem uma frase que é muito boa, que é o conglomerado... Herdado. Herdado. Não é minha, é um conceito do... Sim, é um conceito, mas que ele sempre traz. Britânicos. Que é isso, o povo... Talvez ele seja mais conservador do ponto de vista da pauta dos costumes. Não, Nem todo mundo é sim. liberal do ponto de vista político. Assim, eu tenho uma sensibilidade mais conservadora, eu quero casar, eu quero ter filho e tal, mas o outro faz o que ele quiser. Não, o outro vira uma ameaça pra mim. Então, existe esse fenômeno, né? Depois da eleição do Trump, depois da eleição aqui no Brasil, essa ideia do pobre de direita ficou, todo mundo só falava no pobre de direita, porque é isso, talvez o povo seja mais conservador na pauta dos costumes. E o movimento woke radicalizou muito, buscou a ponto de também entrar... Jogou a barra lá em cima. Jogou a barra lá em cima e também ficou circulando muito nos campi universitários, achando que estava falando com o resto da população, entendeu? Uma coisa você tá na meia dúzia de 6 universidades federais importantes no Brasil que produzem pesquisa e aí, vamos então entender que a gramática portuguesa, ela é machista, patriarcal e nós temos que mudar isso. Como é que você alcança o cara que tá querendo pagar o boleto, tá querendo ter uma privada, tá querendo... Entendeu? Então não alcança, não há banda, assim, você ficou muito discrepante, ficou uma elite intelectual, acadêmica, vanguardista, assim, no sentido de tô indo na frente, não no sentido de que seja melhor ou pior, mas tô indo. Tô pondo pauta aqui nova, o pós-modernismo, pós-estruturalismo, os campi americanos, desde 68 está acontecendo. Só que a gente atingiu o ápice agora. Teve o exemplo da campanha do Boulos aqui com o hino nacional, linguagem neutra, mexeu com a própria campanha. Eles Então, tiveram falando, não, a gente não sabia de nada. É muito idiota. E o povo tá querendo pagar boleto, tá querendo... Metade do país não tem saneamento básico. Eu acho que assim, a esquerda contemporânea, ela perdeu muito da esquerda raiz, que pensava em questões econômicas, a tal da esquerda economicista. E aí ela fez essa virada para uma esquerda de um reconhecimento, que eu preciso estar na propaganda da Prada. E aí, assim, realmente... Não dá. A esquerda que tá na propaganda da Prada não Isso tá falando. chama-se inclusão. Isso a esquerda que tá na propaganda da Prada, nada contra, o reconhecimento ele é importante também, mas você deixou a coisa meio manca e você não tá conseguindo conversar com o cara que tá lá embaixo, querendo pagar o boleto. Tem outras questões também de seleção de funcionários, onde você tinha que cumprir certas metas. E aí você fala, mas você vai usar isso para piloto de avião, por exemplo? Você vai usar para coisas de segurança? A história da cota, exatamente. É complicado, porque é complicado. Mas se brincar, tem gente que acha que devia usar a cota para piloto de avião. Então... E se o avião caísse, a culpa era do patriarcalismo. Exato. Que você é homem branco hétero, tem uma autoestima, vocês dois. Para falar isso. Vocês têm uma autoestima que eu vou falar, viu? Esse argumento, uma vez eu vi esse argumento, sabia, Gabi? Eu sei. Te contei, né? Uma vez eu vi, numa situação X, que eu não vou descrever qual era, mas eu vi esse argumento que alguém me fez uma pergunta sobre como que eu resolvia as perguntas que eu ouço e tal, e se eu não tomava nota, e eu falei que não tomava nota. Então, essa pessoa virou e falou assim, mas como é bom a autoestima do homem branco, hétero, né? Eu dei risada. Não tem nada a ver com o que ele estudou, a capacidade, o temperamento, nada. O indivíduo é anulado. Conheço um monte de homem branco hétero que tá numa puta de uma merda do cacete. Exato. E muitos deles acabam virando incel, inclusive. Entendeu?
Esse argumento do lugar de fala é perigoso, né? Não, esse argumento Não é inválido, né? Não, você não. É inválido. Não vou respeitar o que você está dizendo porque você não tem lugar de fala. Isso, Mas isso é bem sério, é uma teoria da interseccionalidade. É para barrar a discussão mesmo? Reserva de mercado, eu acho. Isso já é a crítica a eles, né? Ah, tá. Mas a intenção deles é de que, assim, a sociedade ela funciona por uma regra de conjuntos de oprimido e opressão. E, portanto, por exemplo, uma mulher branca heterossexual, ela é oprimida como mulher, mas não como branca e heterossexual. Porque não é negra. Então ela tem menos lugar de fala do que uma negra lésbica, mulher. PCD. Você aí vai aumentando. São várias. Você pode ir aumentando. Mas a ideia, ela é interseccionalidade, porque a ideia é de que você está ali na intersecção entre grupos de oprimidos. Entendi. E quanto mais você é um elemento da intersecção de grupos de oprimidos, mais lugar de fala você tem. Entendeu? E aí, no caso, homem branco, heterossexual... Tá no topo disso não aí. tem nada de oprimido nele. Então vamos tirar a voz dele. Ele Exato. é só opressor. Né? Então ele não pode falar sobre nada, porque só quem pode falar isso sou eu. Por isso que eu brinquei da reserva de mercado. Porque daí você nicha certos assuntos, ele não pode. Mas você aí quando exclui. isso vai para as artes, vai para a indústria do entretenimento, fica complicado. Não pode mais ter Fica chato. vilão agora é só branco, Tudo hétero, fica não sei o quê. chato. Tem que ter... Aí o cinema quebra. Os caras reclamando como chama os filmes coreanos? Tem um nome, né? Dorama. Mas não tem diversidade nisso daí. Pô, são coreanos, né? Entendeu? By the way, exatamente, né? no Então, caso. os caras cobrando Vikings. Cadê a diversidade nos filmes sobre Vikings, né? E aí, teve essa forçação de barra em muitos filmes, animações e tudo mais, de ter... Você tá ouvindo no meio do negócio, tem um discurso lá que você fala... Você quer provar uma tese, né? Você quer provar uma tese. A gente discutia isso numa gravação essa semana, né? Até sobre adolescência, essa série que engloba, é paradigmática dessa discussão. Até onde vai a agência do sujeito? Até onde a gente pode considerar que ele agiu porque quis, O menino sabe-se lá. da série. A gente discutia isso, mas é o pano de fundo de toda essa discussão. Porque tá no lugar de fala, são expressões onde isso vai todo mundo se oprimindo se de alguma dando. forma. Então se eu sou oprimida o tempo inteiro, quer dizer, até onde eu vou responder pelo que eu faço, até onde é o contexto social, histórico de oprimida, porque eu sou mulher que me fez fazer aquilo. Pô, como é que você julga um ser desse como juiz? Com uma tese por trás? Você tem que responsabilizar alguém. A gente vive num Estado democrático de direito, que tem leis universais para todo cidadão. E alguém tem que ser responsabilizado pelos atos que são cometidos. No caso da série... Tem muitas leituras da série que vão nesse sentido de... Não, ele tava nos fóruns, ele tava sofrendo bullying da menina, por isso que ele matou ela. Bom, mas... Tem menino que mata e tem menino que vai chorar no banheiro. Então, quer dizer, como é que você vai... Cadê a agência no sentido de ação? Como que você mede o temperamento? A própria vida, inclusive, né? Como é que você mede até onde vai o contexto, até onde vai... Você não consegue essa equação na cabeça de um homo sapiens sapiens. Não tá muito complicado. Mas se ele matou a menina, ele tem que ir pra cadeia. Resumindo, no final tem que ir pra cadeia. Exatamente. Vamos ficar discutindo, mas ele tem que ir pra cadeia. Tem que ir pra cadeia. É lógico, senão você tira toda a responsabilidade. Que é, na minha opinião, a única frase boa que a psicóloga fala no terceiro episódio, quando ela pergunta pro menino, pro Jamie, ela fala: você entende que você matou a Kate? Você entende o que significa isso? Sim. Que ela não vai mais existir? Cara. Eu acho que é porque aquela psicóloga está mais perdida do que segue um tiroteio, como eu acho que grande parte da psicologia está. Desde que assumiu essas ideologias políticas, a verdadeira clínica é a política. Eu adoro essa frase. Mas essa frase dela é uma frase que eu acho que põe a coisa num certo lugar. A gente pode discutir por quê, a gente pode discutir que havia ali, que esse menino
era um menino inseguro, ou que esse menino tinha raiva, a menina não quis sair com ele, e isso acontece com muitos meninos, nem por isso a maior parte dos meninos sai matando meninas. Ele matou, ele tem que ir pra cadeia. Essa é a sua, agora sim, a sua frase. Tudo é compreensível, mas nem tudo é perdoável. É o contrário da frase do Balzac, né? A frase é do Balzac. Compreender tudo é tudo perdoar. Essa é a frase do Balzac. Você pode até entender, mas... Nem por isso você tem que perdoar. Esteja preso Eres o areres. vai preso do Não, mesmo jeito. claro. Vai, alguém é Tem responsável que ser por esse preso. assassinato. Eu não sei como seria no Brasil, porque a lei é diferente. Pois é. Talvez fosse... Você vê não lá, sei. ele já é levado, já É como nos tirado. Estados Aqui ele ia Unidos, pra FEBEM, né? Aqui seria para alguma coisa desse tipo, porque eu não sei se é muita coisa melhor. Mas lá, Ele não seria criminalmente na imputado porque ele é menor de idade. aparentemente é como nos Estados Unidos. Você é culpado de crime, sim. Sim, aqui independente não. da tua idade. Pô, Vai em cana. É. Com algema e tudo.